Duas simples palavras e a vida de um homem mudou para sempre. É essa história profunda de transformação que a gente vai explorar agora. E a gente se pergunta, né? O que faria alguém largar absolutamente tudo por causa de uma única ordem? Essa é a grande questão na história de Mateus. Um homem que, olha, tinha segurança financeira, tinha dinheiro, mas faltava algo essencial: honra e propósito. Então, para a gente entender o tamanho da decisão dele, o peso dessa escolha, a gente precisa primeiro voltar no tempo e entender o mundo em que ele vivia. Ele era um homem de dois mundos, literalmente. Era conhecido como Levi, seu nome hebraico, da tribo sacerdotal, mas também como Mateus, um nome grego. Pensa na ironia. Mateus significa dom de Deus. Só que a vida dele era uma divisão constante, um conflito diário entre a sua herança, seu povo e a sua profissão, que servia ao opressor. E o que era a profissão dele? Ele era um publicano, um coletor de impostos. E nesse sistema, ser publicano não era só um trabalho de administração, não. Eles eram vistos como verdadeiros colaboradores do inimigo, de Roma. Eram pessoas que lucravam com a opressão do seu próprio povo. Por causa disso, eles eram socialmente desprezados, eram vistos como traidores, corruptos, impuros, excluídos da vida religiosa, da sinagoga. A expressão da época era publicanos e pecadores, sabe, era quase um carimbo, uma forma de dizer esses aí são os párias, os rejeitados. Eram à margem da sociedade. Pois bem, é exatamente nesse cenário de rejeição de um lado e ganho financeiro do outro que acontece o momento que muda tudo. Vamos tentar imaginar a cena. Mateus está lá, na sua coletoria, contando moedas, registrando dívidas e sentindo o peso do desprezo de cada pessoa que passava. Era uma rotina de ganhos e perdas. Ganhava dinheiro, mas com certeza a alma saía perdendo. E então, Jesus passa por ali. Não tem um sermão longo, não tem debate, não tem convencimento. Apenas duas palavras, um convite direto. Segue-me. Uma ordem que simplesmente corta todo o ruído, toda a confusão da vida de Mateus. E a resposta é imediata, absoluta. E, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Pensa nisso. É um ato radical, um abandono que desafia qualquer lógica humana. Ele não pediu um tempo para pensar, não fez cálculos. Ele simplesmente se levantou. E o que ele deixou para trás? Tudo. Uma fonte de renda estável, uma estrutura estabelecida, a segurança financeira. Ele trocou uma vida de certezas para seguir alguém que nem tinha onde reclinar a cabeça. Trocou a riqueza que podia tocar por um futuro totalmente desconhecido. E olha que interessante, o primeiro ato de Mateus, como um seguidor de Jesus, não foi se isolar para meditar. Não, foi uma demonstração ousada de comunidade. Ele deu um grande banquete na casa dele e convidou Jesus. De imediato, ele usou os recursos que tinha, não mais para ganho próprio, mas para construir uma ponte. Foi como se ele pensasse: se essa graça me alcançou aqui na minha coletoria, ela pode alcançar outros como eu. E quem estava na lista de convidados? Justamente os colegas dele, outros coletores de impostos, pessoas rotuladas como pecadores, os marginalizados. A casa dele virou esse ponto de encontro, um lugar onde os excluídos puderam conhecer aquele que tinha acabado de chamá-lo. Isso mostra o coração da transformação dele, né? Claro que isso gerou críticas. E quando Jesus foi questionado por comer com essa gente, a resposta dele foi direta e reveladora. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele deixou claro a missão: alcançar quem sabe que precisa de ajuda. Ele não estava ali para provar o pecado, mas sim para buscar o pecador. Mas a história não para aí. A transformação de Mateus foi muito além daquele banquete. Ela, na verdade, definiu o seu legado eterno. A tradição da igreja identifica Mateus como o autor do primeiro evangelho. Aquele homem, acostumado com registros meticulosos com livros-caixa, agora usaria essa habilidade para escrever um dos relatos mais organizados e detalhados da vida de Jesus. É uma mudança de contabilidade incrível. Na sua antiga vocação, ele registrava dívidas financeiras para Roma. No novo chamado, ele registrou perdão eterno para um novo reino. Antes, ele coletava impostos dos judeus, agora ele conectava os judeus ao Messias. Suas habilidades foram totalmente redimidas para um propósito muito maior. É por isso que a história de Mateus é muito mais do que um relato histórico. Ela funciona como um espelho para a nossa própria condição. Pense bem, Mateus tinha estabilidade, mas não tinha propósito. Tinha dinheiro, mas não tinha honra.
A história dele joga luz nessa tensão que existe dentro de todos nós, entre aquilo que é seguro e aquilo que realmente tem significado. Um conflito que, com certeza, ecoa em muitos corações até hoje. A pergunta que fica é: de que nós precisamos nos levantar? Mateus se levantou da sua coletoria. E nós? Somos chamados a nos levantar da nossa acomodação, do nosso apego ao conforto, daqueles pecados que a gente se acostumou, da nossa velha identidade. Ele deixou a segurança dele para trás em um instante. E a gente, muitas vezes, hesita em largar hábitos que nos prendem. Isso nos mostra que seguir a Cristo não é só adicionar mais uma tarefa na agenda. É mudar de direção, por completo. O chamado exige uma transformação fundamental. Da mesma forma que a vida de Mateus foi totalmente reorientada. Não é um simples ajuste, é uma rendição total. Mateus levantou-se e seguiu. E o chamado continua. O mesmo convite ecoa até hoje. É um chamado para deixar a coletoria do que quer que nos prenda e dar um passo em direção a uma nova identidade, a um novo propósito. Jesus ainda passa. Jesus ainda chama. E a resposta, essa é sempre pessoal.